Eu particularmente estou surpreendido com o papel de André Janones na campanha do Lula, porque ele destruiu a campanha do Bolsonaro. A própria campanha bolsonarista admite que Janones os colocou nas cordas e na defensiva em vários momentos. Mas eu vou além. Na minha opinião, Janones não foi somente importante na estratégia digital de Lula, mas também para conter o avanço bolsonarista em Minas Gerais. E você vai colocar nos comentários o que você achou do desempenho de André Janones. Ele de fato destruiu Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer ver a derrota de Bolsonaro no próximo domingo e, claro, se inscreva no canal. E essa informação que o Janones causou muitos problemas para a campanha do Bolsonaro, colocando-a na defensiva ao longo de todo o segundo turno, foi trazida pela revista Veja. Segundo a revista Veja, integrantes da campanha de Bolsonaro falaram que Janones foi a grande pedra no sapato de Bolsonaro ao longo de todo o segundo turno. E não foi por conta das postagens do Janones sobre o canibal, sobre as meninas da Venezuela, nada disso. Mas sim porque Janones teve um papel muito importante para propagar as ideias mirabolantes do Paulo Guedes, os projetos de Guedes com relação à CPMF, também a redução do salário mínimo e da aposentadoria. O Janones, ele é considerado uma liderança popular em Minas Gerais. E as forças que ele tem nas redes sociais são muito grandes, principalmente de penetração com o público de até 2 a 5 salários mínimos, justamente aqueles que seriam mais afetados por essas políticas de Paulo Guedes caso o Bolsonaro fosse vitorioso, em caso de vitória do Bolsonaro. Então Janones conseguiu provocar imensos estragos dentro da campanha do Bolsonaro, fazendo com que Bolsonaro jogasse na defensiva todo o segundo turno, nas questões econômicas. Isso é um ponto bem importante que nós precisamos levar em consideração, porque o que mais provocou desgaste no Bolsonaro não foi nem o episódio do Roberto Jefferson, mas sim o salário mínimo que o Paulo Guedes falou que iria baixar. Guedes deu um presentaço para Lula, ainda mais porque, segundo a pesquisa Quest, a principal questão em voga hoje no país é justamente a economia, seguido por problemas sociais. E é por isso que Bolsonaro está perdendo. Link aqui no card, para você entender essa história. Então, toda aquela situação do Gustavo Bebiano, do celular, do André Janones, tudo aquilo passou, na verdade, foi um blefe do Janones. A própria campanha do Bolsonaro admite que não tem nenhum tipo de preocupação com relação ao celular do Gustavo Bebiano, que algumas pessoas da esquerda alardearam para burro, agora vai ter o celular do Bebiano, a casa caiu pro Bolsonaro, e não caiu absolutamente nada, pessoal. O poder do Janones é o poder de se comunicar com as camadas mais populares. E ainda por cima, pessoal, esse é um ponto importantíssimo e talvez seja o grande mérito do André Janones, mais do que conter o avanço do Bolsonaro em Minas Gerais. O lance é o seguinte, pessoal, o Janones ele foi um grande aliado do Lula ao longo de todo esse segundo turno. Porque o Lula praticamente ele enfrentou o bolsonarismo sozinho. Porque o bolsonarismo não está resumido somente a Bolsonaro. O bolsonarismo tem Bolsonaro, mas toda uma estrutura, uma musculatura forte que Lula não tem. Porque além do Bolsonaro, o bolsonarismo tem o Nicolas Ferreira, que é um grande puxador de multidões, Michele Damares nos templos religiosos, o Eduardo Bolsonaro, o Jorge Seife, o Magno Malta que caiu, bateu o rosto, sabe-se lá como, talvez ele estivesse tentando ali tirar uma foto mais indecente, como ele gosta aparentemente de compartilhar ou receber, porque nós sabemos dessa história aí do piu-piu do Magno Malta, Rogério Marinho no Nordeste, também tem o astronauta, então é uma musculatura forte que o bolsonarismo possui, além de todo o gabinete do ódio, da estrutura das mídias virtuais do Bolsonaro e a estrutura de imprensa com a Jovem Pan e as igrejas evangélicas. Então o Bolsonaro ele tem uma estrutura, é um exército de fato muito grande, enfrentando um homem sozinho, o Lula, e aí o André Janones conseguiu dar uma equilibrada no jogo com a sua estratégia nas redes sociais que não prejudicou, mas preocupou tanto assim Bolsonaro. Esse é um ponto importante, porque a gente só fica observando o que está sendo mostrado pela imprensa, mas no submundo da campanha, o bolsonarismo é muito forte. Na sua opinião, Janones foi uma peça fundamental nesse segundo turno do Lula? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E aí, pessoal, eu também acredito ao André Janones o fato de Bolsonaro não ter conseguido avançar tanto assim em Minas Gerais. Porque saiu uma pesquisa da Quest, hoje, salvo me engano, entre ontem e hoje, que o Lula tem 45% dos votos em Minas e o Bolsonaro tem 40%. A diferença de votos no primeiro turno do Lula para o Bolsonaro foi uma diferença pequena no estado, apenas de 600 mil votos. Então se o Bolsonaro conseguisse virar em Minas Gerais, ficaria mais complicada a situação
para o Lula. E o Bolsonaro, ele estava apostando todas as fichas dele no Romeu Zema, governador vitorioso no primeiro turno em Minas. E o Zema falou que ele teria uma grande estrutura de 600 prefeitos e a promessa do Zema não foi cumprida, como você bem sabe. O Bolsonaro ficou irritadíssimo. Link aqui no card para saber mais desse chilique de Bolsonaro com a promessa não cumprida do Romeu Zema. Só que o Bolsonaro não conseguiu crescer em Minas, que é considerado um estado-chave. E é também um estado do André Janones. Eu não tenho esse dado para poder apresentar para vocês, mas eu tenho aí a suposição que o André Janones, a maior parte dos seguidores do Janones, é de Minas Gerais. É de Minas, porque ele foi deputado em 2018, novamente venceu, teve uma votação bem expressiva. Então a inserção do André Janones entre a comunidade religiosa, porque o Janones é evangélico, entre a comunidade mais carente de Minas Gerais, pode ter ajudado o Lula a evitar um avanço do Bolsonaro nesse estado considerado chave. Eu não vi ninguém falando sobre isso, sobre essa importância do Janones em Minas, somente na internet, mas é uma suposição que eu trago aqui para vocês. Vocês acham que é uma loucura de minha parte ou o Janones também é responsável por isso? Coloque nos comentários. E a estratégia do Bolsonaro em Minas Gerais falhou completamente. Falhou completamente. O Romeu Zema era a grande aposta do Bolsonaro, mas ao que tudo indica, vai acontecer com o Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu em 2006 e em 2010. Porque em 2006 o Lula enfrentou o Geraldo Alckmin, e aí o Aécio Neves, era o Aécio Neves ou era o Anastasia? Enfim, o Antônio Anastasia, que foi vitorioso naquela época, falou que iria apoiar o Alckmin e o Alckmin iria virar contra o Lula em Minas Gerais. Isso não aconteceu. A mesma coisa em 2010. A Dilma enfrentou o José Serra e aí também foi falado o Aécio Neves vai entrar na disputa em Minas e aí vai virar, e também não virou. A questão, pessoal, do Romeu Zema, que a gente precisa entender, é que o Zema precisa do PL para governar Minas. Porque a bancada que a coligação do Zema formou não é uma bancada tão grande. Então, com a ajuda do PL, dos deputados estaduais do PL, Zema pode governar mais tranquilamente o estado. Inclusive, ele precisa de um outro partido se ele quiser disputar a disputa presidencial em 2026. Que esse é o objetivo do Romeu Zema. E o PL é uma sigla que está com uma musculatura grande depois do resultado do primeiro turno. Mas, na minha opinião, pelo que eu vi ali dos resultados do primeiro turno, a grande barreira de contenção que o Lula construiu para a vitória dele contra o Bolsonaro são os estados de Pernambuco e também na Bahia. Porque a vantagem que o Lula construiu foi em cima desses dois estados. Bahia, Lula teve aí quase 4 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. E em Pernambuco, quase 2. Então os 6 milhões de votos de Lula em cima do Bolsonaro no primeiro turno foram construídos na Bahia e em Pernambuco. E esses dois estados têm segundo turno. Então o Lula tem uma gordurinha aí grande nesses dois estados, que são estados fundamentais para o segundo turno. E o debate vai se tornar fundamental para o Bolsonaro. O debate de amanhã na Globo, que faremos, obviamente, a cobertura aqui. Assim que o debate terminar, teremos vídeo. E a estratégia que o Bolsonaro vai adotar no debate, se ele vai partir para o tudo ou nada, para os ataques institucionais, ou vai partir para o ataque contra o Lula, vai depender do Datafolha, que será divulgado hoje. E é claro, faremos a cobertura também do Datafolha aqui no canal assim que sair. O Datafolha possivelmente vai confirmar uma tendência que foi apresentada ao longo dessa semana, tá? Possivelmente ali alguma oscilação pequena de 1 ou 2 pontos. O importante desse Datafolha é verificarmos a coleta de dados. Eu não verifiquei ainda quando que o Datafolha teve os dados coletados, porque se os dados começaram a ser coletados na terça-feira, o episódio do Roberto Jefferson já foi mais decantado e absorvido pela população. E aí nós vamos poder começar a mensurar o real impacto disso tudo para a disputa do próximo domingo. Mas a Faria Lima também já deu que a virada de Bolsonaro ela é muito difícil, para não dizer impossível. E aí os petistas vão ter que bater palmas e vão ter que erguer uma estátua para o André Janones.